Amados Gideões, auxiliares e todos que nos assistem, sejam bem-vindos para mais um programa especial. Hoje a hora bíblica será ministrada pelo amado Reverendo Messias Anacleto. Já foi nosso preletor em várias convenções dos Gideões. Ele é pastor emérito da primeira igreja presbiteriana independente em Londrina, no Paraná. Autor de vários livros. Ele irá ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Reverendo Messias Anacleto, é muito bom tê-lo conosco. Que Deus o abençoe. Eu quero lembrar você, Gideão e auxiliar, que estamos em plena campanha da renovação das anuidades. Lembrando que o casal que fizer a renovação até o dia 31 poderá adquirir uma caixa de Novos Testamentos de Evangelismo Pessoal, azul claro, por R$100. Aproveite para fazer o evangelismo pessoal. Eu tenho certeza de que mais uma vez seremos encorajados a continuarmos firmes na fé do Evangelho de Cristo e motivados a continuarmos trabalhando na missão a nós confiada de levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo como seu Salvador. Que o nosso bom Deus nos continue abençoando ricamente nessa jornada. É uma alegria estar com os irmãos, com as irmãs, neste instante, nesta hora tão rica, tão especial. Agradecemos primeiramente a Deus e depois aos irmãos pelo privilégio que nos oferecem, nos proporcionam de fazermos parte de um momento tão bonito na nossa caminhada. Que Deus, por tudo, seja louvado. Convido os irmãos para que juntos abramos a palavra de Deus no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo de número 13, para a leitura do versículo 1 até o versículo de número 12, onde lemos assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava
quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Palavra do Senhor, que Deus, na sua graça, bondade e misericórdia, acrescente a sua bênção rica sobre o texto que acabamos de ler. Tenhamos as nossas Bíblias abertas, nossas mentes predispostas e os nossos corações diante do Senhor, para ouvirmos, refletirmos a sua maravilhosa palavra. Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 12. Esse é um texto precioso. A palavra de Deus, ela é de uma riqueza. E aqui nós encontramos a igreja de Antioquia. E nesta igreja, a palavra de Deus está nos falando de algo maravilhoso, lindo, que estava acontecendo. E a nossa oração a Deus, neste momento, é no sentido de suplicarmos ao Pai que as mesmas bênçãos que recaíram sobre aquela comunidade recaiam sobre nós aqui, nesta hora também. Que Deus seja louvado. Quais as lições que esse texto nos sugere, nos inspira? Quais as lições que esse texto traz ao nosso coração? Nós vamos olhar calmamente a Bíblia, sob o bafejo do Espírito Santo, e deixando que a palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que é poderosa, nos toque, nos inspire, nos edifique e nos abençoe. Nós vamos tirar do texto 4 lições. 3 destas estão no mesmo versículo, o versículo de número 2. Então vamos olhar o verso de número 2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Esse texto nos sugere a primeira lição, que nós vamos chamá-la de piedade. Esta comunidade cultivava o jejum, a prática da oração. Uma comunidade onde a piedade estava presente. Queridos, há uma expressão antiga que os mais velhos estão lembrados e os mais jovens também. Uma expressão que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nós cremos que é uma verdade. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu quero lembrar com os irmãos um testemunho que me edifica. É o testemunho do pregador inglês Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. No seu tabernáculo, pela manhã, ele tinha 5.000 pessoas. E quando terminava o culto, ele pedia: não voltem à noite, para que os seus lugares fiquem à disposição de outros que também querem chegar. Que lindo! À tarde, à noite, eram outros 5.000. As pessoas ávidas pela palavra, atentas à palavra, bebendo a palavra. E aquele servo do Senhor falava, a palavra fluindo do coração e dos lábios. Certo dia, alguém procurou Spurgeon e lhe fez a seguinte pergunta: qual o segredo do senhor ter tanto sucesso no seu trabalho? Como as pessoas chegam e não há espaço para mais gente.
no seu tabernáculo. E eu me lembro agora, quando estive em Londres, fiz questão de passar pelo local. Nós nos emocionamos quando pensamos nesse local onde a graça se manifestava tanto. E Spurgeon, com seu jeito muito alegre, ele era um homem muito alegre, ele convidou aquele grupo de pessoas e falou: desçam comigo até o porão. E lá estavam 500 pessoas de joelhos, orando, intercedendo, clamando. E ele disse: eu respondo à pergunta dos senhores, olhem para essas pessoas. Elas são a minha locomotiva. Enquanto eu prego, eles oram. Enquanto eu prego, eles oram. Aquele ambiente era saturado pela oração. Aquele ambiente era tomado pela comunhão com Deus. Os Gideões, que eu tanto amo e quero bem, tem no coração, tem um slogan: auxiliares de joelhos, Gideões de pé. E os Gideões de pé, porque há mulheres que conhecem o segredo, que vão à presença do Senhor para buscarem a sua face e orarem. Queridos, a oração abre portas. Lembro-me de uma ocasião que perguntei a um dos membros do conselho, diretor dos Gideões: escuta, qual é o pedido de oração que nós temos para o momento? E ele me disse: pastor, estamos querendo entrar em tal país, não vou citar o nome agora. Eu já estive em países comunistas, antes da queda dos muros. Ele me disse: nós queremos entrar em tal país. Eu falei: vamos estar orando. Ele falou: essa é a nossa pauta de oração também. Tempos depois nos encontramos, um dos nossos abençoados encontros, e ouvi: pastor, vamos agradecer. Já colocamos os pés, já estamos naquele país. Louvado seja Deus. A oração é a chave. Deus abre quando o povo de Deus ora. A oração, ela gera recursos. Às vezes é o tesoureiro que chega e fala: vamos tirar um pouco o pé do acelerador, a nossa verba está curta. E Deus diz: avancem, prossigam. E as janelas se abrem e os recursos chegam. Deus provendo as nossas necessidades. A oração anula o inimigo. A oração traz encorajamento. Quando, muitas vezes, na obra de Deus, nos sentimos desencorajados, desmotivados, até pensando em parar, retroceder, aí Deus vem com o orvalho da sua graça e nos coloca de pé. A igreja em Antioquia era uma igreja que orava, que jejuava, tinha piedade. Que Deus nos ajude no sentido de que prossigamos, orando, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas olhem o texto comigo, o verso 2, e descobramos juntos uma segunda lição que o texto nos sugere. O texto diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. A lição que fica, segunda lição, a intimidade. O Espírito Santo, queridos, fala. Lindo, não? O Espírito Santo não é um fogo. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é uma pompa. O Espírito Santo não é uma energia, um arrepio. Não. O Espírito Santo também não é um dogma. O Espírito Santo é uma pessoa
Ele é Deus. Cremos na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Queridos, li uma história interessante de uma garota adolescente, talvez com seus 12, 13 anos, que se apresentou para o batismo, a profissão de fé, e o pastor, ao examiná-la, lhe perguntou: você crê na Trindade? Ela disse: perfeito. Diga, quais são as pessoas da Santíssima Trindade? E a garota respondeu: Deus Pai, Deus Filho. Parou e falou: pode terminar? Falou: não, já disse. Não, você não entendeu bem. Quais são as pessoas da Santíssima Trindade? 3. E ela disse: Deus Pai, Deus Filho. Falou: e o Espírito Santo? E a menina respondeu: sim, ele existe. Mas parece-me que na nossa igreja não, porque eu ouço sempre os pastores pregarem sobre Deus o Pai, sobre Deus o Filho. Agora o Espírito Santo, não. Ele existe. Queridos, ouçam, o Espírito Santo está presente. Cremos no Deus Pai, Deus Filho, cremos no Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Sendo Ele Deus, Ele fala. E a Bíblia está repleta de expressões como disse o Senhor. E quando Deus fala, é tempo da gente ouvir. Quantas pessoas chegam e me dizem: pastor, eu preciso que o senhor ore, pedindo que Deus fale comigo. Eu tenho orado e tenho dito: Deus, fala comigo, fala com meu filho, fala com meu marido, fala com... Queridos, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus falado de muitas maneiras. Deus fala, queridos. Agora, nós precisamos ouvir. Se Deus fala, disse o poeta, escuta. Então, Deus está falando com você, com a senhora, comigo. Quando abrimos a palavra, quando cantamos, está falando na caminhada, no dia a dia. Esse Deus que se comunica, que se relaciona, mas nós queremos ouvi-lo. O Salmo 103, o versículo 7, diz que Deus manifestou os seus caminhos aos filhos de Israel, aos seus feitos aos filhos de Israel, mas os seus caminhos a Moisés. Este versículo é um texto que eu aprecio muito. Interessante que aos filhos de Israel, Deus manifestou os seus feitos, suas maravilhas. Era o maná, eram as codornizes, era a água da rocha. Mas a Moisés, Deus manifestou os seus caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos, são mais profundos. A lição que fica é intimidade. O Espírito Santo falando, e nós queremos ser íntimos dele. Queremos ouvi-lo, queremos atendê-lo. É esse Deus que está falando comigo, com você. Interessante como Deus falou com Noé. E Deus falou: Noé, construa uma arca. E deu as medidas, tudo com exatidão. E Moisés construiu a arca exatamente segundo o modelo de Deus. Isto é maravilhoso. Quando você abre a sua Bíblia, exemplo, no livro de Êxodo, você vai encontrar um cidadão chamado Moisés, e Deus lhe dizendo: Moisés, construa o tabernáculo, aquele templo ambulante. Queridos, eu vou lhe citar apenas as passagens, não vou ler. Mas Êxodo capítulo 25, verso 9, verso 40. Êxodo 28, versos 12 e 29.
Êxodo 31, verso 11, Êxodo 39, verso 32, Êxodo, verso 40, verso 16. Estes textos todos afirmam a mesma verdade, que o tabernáculo foi construído segundo o modelo de Deus. Segundo o modelo de Deus. Eu tenho um livro simples, humilde, onde eu faço um estudo sobre o tabernáculo. Muito interessante. Tudo foi feito segundo a orientação de Deus. Moisés tinha intimidade com Deus para saber as cores das cortinas, os detalhes do candelabro, dos pães que eram colocados sobre a mesa. Tudo era tão lindo, tudo apontando para Jesus. Não é isso extraordinário, fascinante, maravilhoso, queridos? E eu fico imaginando quando Deus veio para fazer a vistoria final e dar o habite. Deus se alegrou e Deus deu a nota 10 para Moisés. E a Bíblia nos diz que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem permanecia sobre o tabernáculo e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Eu me emociono com isso. A intimidade com Deus. Queridos, eu creio que a intimidade nos livra do ativismo, nos liberta do estresse, do esgotamento, da depressão, do desperdício. A intimidade nos torna amigos de Deus. A intimidade devolve a alegria no serviço de Deus. Nos torna parceiros de Deus. Não somos apenas trabalhadores do reino, mas somos cooperadores do reino. Somos íntimos de Deus, amigos de Deus. Que Deus nos ajude não só a experimentarmos a piedade, mas que Deus nos torne pessoas íntimas dele, sentirmos o seu coração. Esse Deus que se revela a mim e a você, este Deus que nos quer íntimos dele. Deus seja louvado. Mas olha o versículo, tem uma terceira lição, e o texto diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eles ouviram. O que foi que o Espírito Santo falou? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E a lição que fica em destaque para nós, eu chamo de disponibilidade. Disponibilidade. Esse grupo não só tinha a piedade, a intimidade, mas o Espírito Santo falou: agora vocês coloquem à parte Barnabé e Saulo. A história de Barnabé é uma das mais eloquentes da Bíblia. Barnabé, o discipulador. Barnabé, o homem de um coração grande. Barnabé, o homem de um coração generoso. E Saulo, que agora passa a se chamar Paulo, o pensador, o teólogo, o vaso escolhido. O Espírito Santo vem e fala: coloque esses dois homens à parte. A comunidade agora pode dizer: não, que pena quando a gente perde um irmão. Eu, pastor, sinto quando algumas ovelhinhas: pastor, eu vou me mudar. Queridos, quando Deus faz isso, Ele está pegando uma muda para abençoar outras pessoas. Nós temos que ser disponíveis para Deus. Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, conta uma parábola muito bonita. É a parábola do Mar Morto, que está a 396 metros abaixo do nível do mar, e o lago de Genezaré, que a gente fala o mar da Galileia, né? Muitos irmãos já estiveram lá.
Sadhu Sundar Singh, nessa parábola, ele diz: o mar morto só recebe. O mar morto, tudo que cai ali, morre. Mas o lago de Genezaré, ele é piscoso. As suas águas são generosas, são abençoadoras. Se o mar morto só recebe, o lago dá, se oferece. É uma doação. Queridos, eu me emociono ao dizer isso. Eu preciso até mesmo dizer aos irmãos que nada é tão tocante nesse texto como esse gesto que está pronto a oferecer o seu melhor, a se doar, a se entregar. Um dos meus escritores prediletos, que eu leio há tantos anos, Stanley Jones. Num dos seus livros ele tem uma expressão bonita, ele diz assim: eu não sou apenas um manancial, eu sou também um canal. Guarde esse pensamento de Stanley Jones. Não sou apenas um manancial, sou também um canal. Nós somos canais. Nós queremos nos doar, nos entregar. Faça o seu melhor para Deus. Faça não só o que você pode, mas chegue às raias do sacrifício e até aquilo que você não pode. Estava lendo um livro de Dionísio Pape, da ABU, e ele conta algo interessante. De uma igreja lá no interior da África, que celebrou aquele culto bonito chamado culto das primícias. E nesse culto, cada irmão, cada irmã trouxe a sua oferta, né? E na sua cultura, era uma igreja do interior, da lavoura, da roça, né? Da zona rural. Um trouxe talvez um animalzinho, um cabrito, um carneiro, uma galinha, uma dúzia de ovos, milho, feijão, arroz. Cada um trouxe do fruto aquilo que plantou e colheu, graças a Deus, e depositava sobre o altar. E lá vem um irmãozinho com um balaio, um cesto. Se coloca ali no altar, coloca o cesto, e ele entra no cesto e fica encolhidinho lá dentro, chorando. E após o culto, o pastor chega e fala: o que foi, irmão? O senhor está aí? Ele falou: me perdoe o gesto, pastor. É que eu plantei, mas não fui bem sucedido. Não pude colher, não colhi nada. Cheguei aqui com as minhas mãos, ser uma oferenda para Deus. Mas eu estava pensando, se eu não tenho uma oferta, eu posso me oferecer a Deus. E quando li isso, chorei. Eu estive na África, em vários países, e pensei naquele irmãozinho, lá dentro do cesto. Aí nós podemos então cantar: tudo a ti, Jesus, entrego. Tudo, tudo. Minhas mãos, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, minha mente, meu coração, minha energia, minha inteligência, meu trabalho, meus recursos. O que tens sou. Eis meu Salvador aqui. Corpo e alma oferto a ti. Que nesta hora nós tenhamos essa disposição de oferecermos não só o tempo, não só o dinheiro, mas a nossa própria vida no altar de Deus. E quero agora chegar com você aos versos 4 a 12 para concluirmos este estudo. Lembra-se: piedade, intimidade, disponibilidade. Uma igreja que está pronta a oferecer o seu Barnabé, o seu Saulo ou Paulo. Mas, no verso 4, depois no verso 9,
lendo todo esse parágrafo, você vai perceber que aqueles homens saíram para a missão e encontraram alguém interessadíssimo em ouvir o Evangelho, o procônsul. Mas Elimas, o mágico, estava atrapalhando. Sabe o que é isso? Quando nós vamos fazer o trabalho de Deus, sempre nós vamos encontrar os obstáculos. É o inimigo que quer atrapalhar. É o inimigo que cria adversidades. Mas, queridos, o texto sagrado nos diz que Saulo, agora chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Observe essas duas frases. Enviados pelo Espírito Santo e cheios do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, Saulo deu uma palavra de ordem, dizendo: você vai ficar cego. E como névoa, as trevas caíram. E o mágico ficou cego, rodopiando, precisando que alguém viesse tomá-lo pela mão. Que lição é esta? A autoridade. Esse grupo tinha piedade, orava, tinha intimidade, tinha disponibilidade, mas tinha o orvalho do céu, tinha unção do Espírito. Tinha unção do Espírito. Dr. Billy Graham, pregando o seu sermão A Plenitude do Espírito Santo, em Los Angeles, na década de 50, ele usa uma expressão, uma figura. Ele diz que muitos obreiros estão querendo cortar a árvore só com o cabo do machado. Lembrando aquela passagem da Bíblia que fala do milagre quando Eliseu fez o ferro, o machado, flutuar. Porque aqueles homens sabiam que só com o cabo não era possível derrubar a floresta. Muitos de nós estamos assim, querendo fazer a obra de Deus na força do intelecto, na força do dinheiro, na força do braço. Não, queridos, é na força do Espírito Santo de Deus. E eu queria dizer que creio que hoje nós temos uma boa mecânica. Hoje nós temos, queridos, uma mecânica fabulosa, mas nós temos uma fraca dinâmica. Hoje nós temos patrimônio, temos cultura, temos prestígio, temos tecnologia, temos recursos, temos ouro, temos prata. Quem sabe nós somos aquele carro, a BMW, a Mercedes, carro possante. Mas onde está o combustível? Queridos, permitam-me dizer-lhes, nessa hora, estou completando agora 84 anos. Tive o privilégio de nascer num lar cristão. Lembro-me, mamãe era batista e papai metodista. Lembro-me da época dos colportores. Podia citar os nomes de alguns. Aqueles homens que nos sertões brasileiros, eu sou filho do estado de São Paulo, cortavam os sertões, ficavam meses fora de casa. A Bíblia era levada no lombo de burros. A Bíblia era levada aos recantos mais distantes dessa nação. Graças a Deus, pelos nossos saudosos colportores, abrindo picadas, levando o livro, a palavra. Hoje, nós, graças a Deus, podemos ir de carro com mais facilidade, mais rápido. E o mesmo ardor, a mesma disposição que os nossos queridos colportores tinham, nós tenhamos também. Vamos avançar, vamos prosseguir. E que essa passagem de Atos, capítulo 13, versos de 1 a 12,
tenha tocado o meu coração e o seu coração. Que Deus nos encontre orando e jejuando, piedade. Que Deus nos encontre íntimos dele, ouçamos o Espírito. Que Deus nos encontre também com disponibilidade. Vamos nos colocar agora no altar, mas o Senhor nos ajude a recebermos um novo orvalho neste dia, a força do Espírito Santo. Deus continue a abençoá-los. Que Deus possa enchê-los e nós prossigamos até a volta do Senhor. Tudo para a sua glória. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra rica, poderosa, que não volta vazia. Mais uma vez ela tocou o nosso coração. Continua nos abençoando e que Gideões internacionais ao redor do mundo e também aqui no Brasil, que prossigamos sendo essas pessoas, homens e mulheres, fazendo com alegria a obra que o Senhor nos confiou. Muito obrigado. Em nome de Cristo. Amém. Morava na cidade do interior de Pernambuco, no sertão de Pernambuco, Exu, conhecida como a cidade de Luiz Gonzaga, do Rei do Baião. E eu lembro-me que uma ocasião chegaram os Gideões internacionais, que era assim que a gente conhecia, e aqueles homens pediram licença e entraram no colégio e entregaram esse Novo Testamento pequenininho, esse azul. Na proporção que aqueles homens saíam do colégio, a diretora imediatamente passou em cada sala pedindo que cada um se desfizesse desse livro, jogássemos fora. E muitos desses Novos Testamentos foram jogados nas ruas. Quase ninguém levou para casa, eu acredito. Inclusive eu. E um dia eu estava indo para o trabalho, estava passando, estava ali uma poça de água na rua e tinha uma folhinha boiando, flutuando. E eu me agachei e peguei aquela folha com muito cuidado. Já não se tinha quase nada escrito, mas tinha o suficiente para me tornar serva do Senhor. Em João 3,16, aqui estava escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu me lembro que no meu trabalho chegaram duas moças de uma certa seita, e eu, desejosa de aprender quem era esse Deus que amava esses filhos, eu pedi para elas me ensinarem a Bíblia. Passaram 8 meses naquela pousada. Nunca tive a oportunidade de ouvir uma palavra da boca daquelas moças. E quando aos 17 anos e alguns meses, combinamos de ir uma festa em um clube, e quando cheguei naquele clube, eu não tive mais condições alguma de entrar ali e participar daquilo ali. Então entrou algo no meu coração. Então eu disse assim: se existe Deus e pode compartilhar da alegria de alguém, entra no meu coração esse Deus e faz morada imediatamente. E eu senti que naquela noite algo mudou dentro de mim, porque eu nunca me esqueci daquela palavra que eu peguei lá na rua, da folha do Novo Testamento, da entrega dos Gideões. E ali eu acredito que foi a minha decisão, ao lado do Senhor Jesus, ao lado daquele que ama. E isso, meus irmãos, está aqui. Quem lê é bem alimentado. Quem lê não se engana. Quem lê vive e vive a verdade para sempre. Conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Hoje
sou missionária na Igreja Batista, casada com um pastor, tenho 2 filhos. Eu creio que esta palavra, no Novo Testamento, entregue pelos Gideões, nas escolas, nos hospitais, nos presídios, onde eles chegarem, essa palavra vai ser entregue e muitas vidas serão transformadas. Olá, queridos Gideões, auxiliares e amigos que nos acompanham em mais essa programação especial, a última do ano. Quero agradecer ao nosso querido pastor Messias Anacleto por essa mensagem tão motivadora, encorajadora, que traz para nós um alívio muito grande nesse momento que estamos vivendo. Muito obrigado, querido pastor, que Deus lhe abençoe poderosamente. Você já fez a sua renovação? Ainda não? Está chegando o 31 de dezembro. E com esta data, o final da nossa campanha de renovação, para que você possa adquirir uma caixa de Novo Testamento azul claro por R$100. Não perca essa oportunidade, aproveite agora mesmo. Você pode usar, por exemplo, o nosso aplicativo. Não deixe de usá-lo. É uma ferramenta poderosa nas suas mãos. Você tem feito evangelismo pessoal? Não? Eu quero lhe convidar, aliás, eu quero lhe convocar para fazer o evangelismo pessoal pelo menos uma vez por semana. Você já imaginou quanta festa no céu você poderia proporcionar ao distribuir ou evangelizar as pessoas usando um NT de evangelismo pessoal marrom ou azul claro? Pense nisso. Olha só, essa é a nova revista, a número 98 do nosso ministério no Brasil. Você vai recebê-la em breve. Eu queria convidar você a estar lendo a nossa revista. Nela tem conteúdos muito bem preparados, conteúdos especiais para o seu crescimento espiritual e também o seu crescimento no ministério gideônico. Leia! Agora eu quero convidar o nosso querido capelão nacional, o irmão Brígido, para fazer a oração final de encerramento. Deus abençoe a todos vocês. Maravilhoso Deus, Pai de amor, de bondade, nós te glorificamos neste dia pelo privilégio que temos de ser teus filhos. E queremos te agradecer pelo nascimento do teu Filho amado Jesus Cristo, que foi o maior acontecimento que a humanidade teve o privilégio de presenciar, de vivenciar. Louvado e glorificado seja o teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque em Cristo há esperança, em Cristo há restauração, em Cristo há vida e vida em abundância. Nós queremos te louvar por mais um ano que tu concedes ao Ministério Gideônico. Que tu continues abençoando os teus filhos gideões e auxiliares em todo o mundo, em especial aqui no nosso país, no nosso Brasil. Os gideões auxiliares, onde estiverem, que eles possam sentir a tua presença, possam sentir o teu amor nas suas vidas, e que tu aumentes em cada um de nós, a cada dia, o desejo de sermos mais e melhores adoradores teus. Que tenhamos mais gideões auxiliares para distribuir a tua palavra, para regimentar mais gideões e para contribuir para a impressão, a tradução e a distribuição da tua palavra, para realizar mais visitas às igrejas. Pai, nós te louvamos porque, em meio a essa pandemia, tu estás no controle de todas as coisas. A tua palavra nos ensina que no teu livro foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então nada acontece por acaso diante do teu poder, porque tu és soberano sobre todas as coisas. Queremos pedir a tua bênção sobre os pastores, missionários, evangelistas, sobre todo o teu povo, espalhado pelo mundo afora. A tua bênção sobre as igrejas que são nossas parceiras.
e que em tudo, ó Deus, o teu nome seja engrandecido e adorado, porque tu és digno. Nós te agradecemos e te louvamos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.